Bom dia, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. E o nosso texto deste domingo, dia 23, Juízes 2, de 10 a 12. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e após ela levantou-se outra geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Apesar de toda a orientação de Moisés ao povo, e esta orientação está narrada lá no livro de Deuteronômio, ali no capítulo 6, quando Moisés diz ao povo que a lei do Senhor era para ser passada de geração em geração, de pai para filho. E aqui nesse texto, nós vamos ver que os pais negligenciaram isso aí. Eles não foram responsáveis para cumprirem aquilo que Deus havia ordenado por intermédio de Moisés. E o texto então vai dizer que Josué morreu, toda aquela geração morreu, e agora surge uma nova geração que não conhecia ao Senhor. Eu quero rapidamente pensar nessa trajetória do povo. O povo que saiu do Egito, nenhum deles, com exceção de Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Então, agora que eles já estão de posse da terra e que a geração se encerra com Josué, mas a nova geração que agora surge não conhecia ao Senhor, porque os seus pais não ensinaram a eles. Pior, eles não conheciam nem mesmo as obras maravilhosas que Deus havia feito para tirar o povo do Egito. E agora, com a morte de Josué e a morte daquelas pessoas, daquela geração, a nova geração não tem o conhecimento de Deus e, por isso, se curva diante dos deuses daqueles povos vizinhos. Os pais têm uma grande responsabilidade em ensinar os seus filhos adequadamente. Às vezes nós deixamos isso para os professores na escola, às vezes nós deixamos isso para os professores da igreja, às vezes nós deixamos isso até para vizinhos. E os nossos filhos, eles crescem sem o conhecimento de Deus. E depois, eles vão ser pessoas que viverão longe de Deus, buscando aquilo que o mundo oferece. Este povo, esta geração, abandonou ao Senhor porque não foi ensinada por seus pais. Essa geração
abandonou ao Senhor, porque havia pressões dos povos vizinhos sobre eles. E a nossa geração? Qual é a responsabilidade que nós temos tido na geração para que para a geração futura um legado do conhecimento, da glória e do poder de Deus? Que essa irresponsabilidade não caia sobre nós no tempo que nós vivemos, mas que nós possamos transmitir não apenas aos nossos filhos, mas a todas as pessoas o amor de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus e principalmente a salvação de Deus outorgada por Jesus. Que neste domingo nós sejamos muito abençoados por Ele. Amém.